bom dia! Muito bom dia! Como é que estamos? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tiveram uma boa noite de sono? Eu tive, né? Eu tive uma noite de sono muito boa. Me lembrou a época das cavernas, né? Porque eu simplesmente tive uma noite sem energia elétrica. Olha só, né? Olha que loucura, né? Voltei no tempo, né? Voltei à época do Uga Uga. Uga Uga. Voltei à época do Uga Uga, né? Pô, brincadeira, irmão. Ontem foi uma puta de uma sacanagem, né? Estava eu assistindo este belo jogo que eu vou comentar, né? Spurs e Blazers. Estava vendo o show de Dylan Harper, que sempre foi exaltado neste canal, sempre foi enaltecido neste canal. Importante citar isso. E aí, faltando acho que 2 minutos para acabar o jogo, cai a energia elétrica. Irmão, vou te falar. Existem poucas sensações piores do que você ter a sua luz sendo cortada antes de você ter que fazer algo importante, sabe? E o que era o importante que eu deveria fazer? Gravar? Porque eu tenho compromisso com o meu público, com você, que fica até tarde esperando as análises. Obrigado por isso. E quando eu não entrego essa análise pra você, este belo entretenimento, eu me sinto mal, né? Então, eu espero que você tenha tido uma boa noite, porque eu não tive. Porque além de ficar no calor insuportável, porque eu não tinha luz pro meu bom ventilador de torre, inclusive o bom ventilador de torre, hein? Ventilador de torre assim, é uma parada. É uma parada. Não é um ar-condicionado, né? Mas é ótimo. Bom ventilador de torre. Mas enfim, além de eu ter passado calor, eu também passei a noite me culpando por não ter entregado este vídeo pra você. Porque eu imagino que o torcedor do Spurs, tudo que ele quer nesse momento é ver alguém falando bem do time, porque o time tá jogando muito. E ontem, irmão, o que o Spurs fez ontem foi uma baita resposta para as pessoas que antes do playoff começar achavam que o Spurs não ia longe por falta de experiência. Ah, não, o time é muito novo, o time nunca foi pro playoff, não vão. Na primeira dificuldade vão sucumbir, na primeira dificuldade, na primeira desvantagem grande que tiver um jogo, fora de casa, vão sentir. Deu pra ver como eles sentiram. Sentiu, viu? Como diria Pastor Oliveira, sentiu, viu? Mentiu, viu? De glórias em glória. Pô, esse vídeo é lendário. Lendário. Quem nunca viu o sermão do Pastor Oliveira é maluco. Nos prometeram vitórias. Glórias em glória. Pô, esse vídeo é muito foda. Fica a recomendação. Mas enfim. Mentiram, viu? Quem disse que o Spurs não ia longe por falta de experiência, mentiu. Errou na análise. E ontem a gente teve a maior resposta disso. Um jogo fora de casa, num ambiente bem hostil, né? A torcida do Blazers consegue fazer aquele caldeirão sem o seu melhor jogador, né? O Victor Wembanyama até fez ali um aquecimento leve com o time antes do jogo, mas ele não jogou, o que já era esperado, né? O Wemby jogar ontem seria muito rápido, né? Lembrando que ele ainda tá no protocolo de concussão, mas só dele ter ficado ali com o time no banco, ter aquecido, já é um indício de que no jogo 4, no domingo, ele deve jogar. Acho que já dá pra gente trabalhar com a hipótese de termos Victor Wembanyama jogando no domingo. Mas não tivemos ele ontem.
O Spurs não teve o seu líder, não teve o seu melhor jogador, não teve a sua peça mais importante num jogo muito importante. Porque era um jogo 3 com a série empatada. Era um jogo 3 pós-derrota em casa, né? E o jogo ele se complicou bastante para San Antonio, né? Porque o Blazers, se fazendo valer da ausência do Embiid, se fazendo valer do mando de quadra, começou o jogo muito bem, né? A gente tá falando de um Blazers que no meio do segundo tempo tava vencendo por 15. Vencendo por 15 pontos. Jogando bem, né? Esse era um cenário muito fértil pro Spurs sucumbir, pra molecada sentir. Mas não. Em meio a todo esse caos, surgiu, né, um moleque que acabou com o jogo, né? E nada mais poético do que ser um moleque acabando com esse jogo, do que ser um sem experiência acabando com esse jogo, né? Claro, Stephen Castle tem que ser muito exaltado. O jogo do Castle foi uma coisa assim monumental, o que o Castle fez. 33 pontos do Castle, né? Nos momentos difíceis ali, onde o Blazers estava melhor no jogo, foi o Castle que manteve o Spurs ali pontuando, produzindo. Então, o Castle tem que ser muito exaltado. Luke Cornet foi gigantesco. Gigantesco. O jogaço do Luke Cornet. Terminou o jogo com 14 pontos, 10 rebotes, 2 tocos. Jogou pra caralho o Cornet. Inclusive, muito melhor do que o senhor Donovan Clingan, que até agora é um completo nada na série, né? Verdade é essa. Eu que achei que o Clingan poderia ser um fator pro Blazers nessa série, tá péssimo o Donovan Clingan. Cornet tá dando baile nele, tá? Que fique registrado. Mas enfim, Stephen Castle foi gigante, Cornet foi gigante. O Fox no final do jogo foi muito bem. Foi muito bem, né? Teve um bom impacto, ajudando a fechar o jogo. Carter Bryant, outro menino que foi insano de bom. Insano de bom, Carter Bryant, né? Um jogo enorme, impactando demais na defesa, aparecendo também no ataque, matando uma bolinha de 3 ali, pô, espetacular. Então esses caras merecem muitos elogios, mas ninguém foi tão determinante pro placar final, ninguém foi tão determinante para essa virada do Spurs do que o menino, do que o novato, do que o, porra, absurdamente promissor Dylan Harper. O que o Dylan Harper fez no segundo tempo, gente, foi coisa de All-Star consolidado. Tem muito All-Star consolidado que não teria capacidade de fazer o que o Dylan Harper fez no segundo tempo desse jogo. Sabe? Fora de casa, perdendo por 15, sem ser o melhor jogador, o moleque foi lá, botou a bolinha debaixo do braço e falou: deixa comigo. Deixa comigo. Ele acabou com o jogo, o Dylan Harper. Acabou com o jogo, entendeu? No momento mais difícil do Spurs no jogo, foi ele que pegou a bola e cesta atrás de cesta, boa decisão atrás de boa decisão, jogada decisiva atrás de jogada decisiva. Isso foi o segundo tempo do Dylan Harper. Isso foi o segundo tempo do Dylan Harper. É bola de 3, é infiltração, é dunk na cabeça do Robert Williams, provocando, esquentando o jogo, sabe? Botando fogo no jogo. Foi incrível o Dylan Harper. Foi incrível, cara. Sabe? Ontem foi uma amostra, não uma amostra, foi uma confirmação de tudo que eu vinha falando do Dylan Harper antes de começar a temporada. O que eu falava do Dylan Harper antes de começar a temporada? O Spurs pode trocar o De'Aaron Fox, pode endereçar um ala, pode endereçar um 3D usando o De'Aaron Fox. Por quê? Porque eles já têm um armador titular. O fato de eu defender a troca do Fox não era porque eu não gostava do Fox, era porque eu via no Dylan Harper já um titular para esse time. Então eu enxergava
o Darren Fox como uma boa moeda de troca para endereçar uma outra posição carente no time, que é um 3D, por exemplo. Né? Falta um 3D ainda para esse time, na minha opinião. Né? Pode ser que o Carter Bryant se torne esse moleque no futuro, mas ele ainda não é. E o fato de eu ficar muito tranquilo com essa sugestão de troca do Darren Fox era porque eu confiava muito no Dylan Harper. Porque o que ele mostrou no college foi o suficiente pra me dar essa confiança, porque era muito difícil esse moleque não dar certo. Sabe, a maturidade no jogo que ele já mostrava no college, assim, eu tinha convicção de que iria se traduzir sim na NBA. E ontem ele deu essa confirmação. Ontem não é que o Dylan Harper foi pouco melhor do que o Fox. Ele foi muito melhor do que o Fox. Fox, que, repito, foi muito importante no clutch. Foi muito importante no final do jogo. Mas o impacto que o Dylan Harper teve, se não é o Dylan Harper, nem teria clutch. Você tá entendendo? Se não fossem os 27 pontos do Dylan Harper, com os seus 10 rebotes vindo do banco, com seu 9 de 12 no field goal, com seu 4 de 5 no perímetro, com seu plus-minus de mais 25. Se não fosse isso, se não fosse esse segundo tempo mágico do Dylan Harper, não teria clutch pro Darren Fox ir bem. Tudo que o torcedor do Spurs cobra do Darren Fox, o Dylan Harper faz. Ah, o Fox tem que ser mais decisivo, tem que ter mais personalidade. O Dylan Harper tem. Ah, às vezes o Fox ele é muito afobado, tem que controlar, mas o Dylan Harper faz. Ah, o arremesso do Fox não é tão bom. O Dylan Harper arremessa. Então, a defesa do Fox, o Dylan Harper defende melhor. Sacou? Então, o jogo de ontem, ele foi uma baita de uma confirmação desse meu pensamento de que Spurs, tudo bem, pode trocar o Fox. Usa o Fox como moeda de troca, pega um 3D, porque você já tem seu armador titular. Você já tem o seu armador pelos próximos 15 anos, que é o Dylan Harper. Esse moleque tá pronto. Ele não é novato. O Dylan Harper não é novato. Inclusive, a gente tem uma classe de calouros onde muitos calouros não são calouros, não parecem calouros. Dylan Harper, VJ Edgecombe, que decidiu o jogo de playoff, Cooper Flagg, Conquinipel, que acabou sentindo, né, a pós-temporada, mas a regular do Conquinipel passou longe de ser uma regular de novato. Fora outros, Colin Moore Boyles é outro que não tem nada de novato no Colin Moore Boyles, né? E o Dylan Harper é um desses. Ele é um veterano. Num corpo de um menino de, 20 anos. É um absurdo, cara. Esse moleque é muito bom, mano. E ontem ele acabou com o jogo. Com o Blazers vencendo por 15 no meio do segundo tempo, ele botou a bolinha debaixo do braço e resolveu a brincadeira. Comandando run atrás de run, botando o Spurs na frente no placar no segundo tempo, no quarto período. O Spurs ter vencido as duas últimas parciais por 29-22 e 32-21 foi totalmente por conta do Dylan Harper. Não só por ele, mas muito por conta dele, né? No momento onde o jogo tava meio pá, ele foi lá, meteu uma bola, deu uma provocada no time do Blazers, no Scoot Henderson, botou um fogão no jogo. Então, inclusive, tem até um... Cadê? Eu tinha anotado aqui. Cadê? Eu tinha anotado, cara. Eu esqueci, bicho. Que tinha um número, né, do... Deixa eu ver se eu acho. Que a run que o Spurs botou depois que o Harper e o Scoot Henderson deram uma discutida. Cadê? Enfim. Aqui, ó, 21-5. 21-5, cara. O Scoot Henderson meteu uma bola pra cima do Dylan Harper, ele deu uma provocada. Depois dali, 21-5 pro Spurs. Dessa sequência, 10 pontos foram do Dylan Harper. Então, assim, se precisava de alguma prova pro Spurs enxergar que, beleza, eu já tenho um armador titular no Dylan Harper,
Essa prova foi ontem, mano. Essa prova foi ontem, entendeu? E aí é por isso que eu falo, mano. Por menos experiente que o Spurs seja, por mais jovem que o Spurs seja, no final do dia, irmão, jogador bom, time bom ganha jogo. E o Spurs é bom pra caralho. Porque você tem Fox, Vassell, Wemby, e vindo do banco você tem um monstrinho como o Dylan Harper. Quantos times tem um cara igual o Dylan Harper pra vir do banco? Quantos times podem se dar o luxo de ter um cara como o Dylan Harper pra vir do banco? Poucos times têm isso, cara. Pouquíssimos times têm isso. O Spurs tem. Né? Então, a vitória de ontem ela foi realmente um ponto de exclamação pro Dylan Harper. Do tipo, eu tô pronto. Eu tô pronto. Eu sou o armador dessa franquia. Eu vou ser o seu franchise point guard pelos próximos 15 anos. Eu sou esse cara. Ele fincou o pé dele, mano. Né? Nesse playoff, ele não vai ser titular. Esquece. O De'Aaron Fox vai ser titular nesse playoff. Mas no off-season, se eu sou Spurs, eu olho e falo, beleza. Dylan Harper, você me convenceu. Vamos usar o Fox pra endereçar outra posição. Imagina o que o Spurs consegue com o pacote De'Aaron Fox e picks. Dá pra buscar esse 3D que falta nesse time. Se esse imagina um cenário. Imagina um Spurs, esse mesmo time. Você tira o De'Aaron Fox, coloca o Harper como titular, e no lugar do Harrison Barnes ou do Julian Champagne, você coloca... Não tô falando que vai ser esse cara que eles vão conseguir, porque eu acho que o preço dele é até mais caro. Mas coloca um OG Anunoby nesse Spurs. Coloca um Anunoby nesse time. Coloca um Toumani Camara nesse time. Imagina. Entendeu? É outra parada, cara. Esse time vai pra outro nível. É outro nível. Entendeu? Mas enfim. Isso é papo pro Spurs do futuro. O Spurs de agora tem que comemorar uma vitória enorme. Evita que o Blazers abra o 2-1. Consegue, né? Roubar um dos mandos do Blazers. Ou seja, retoma o mando na série. E domingo, o ETzão deve voltar. Né? Ao que tudo indica, o ET volta domingo. Então, cenário muito bom pra San Antonio. Só alguns recordes que Castle e Harper passaram, só pra não deixar passar em branco. Com os 33 pontos do Castle, ele se tornou o jogador mais jovem da história do San Antonio Spurs a marcar 30 pontos num jogo de playoffs, tá? E com os 27-10 do Harper, ele se tornou o mais jovem da história da NBA a marcar 25 pontos em um jogo de playoffs. Histórico. 2-1 pro Spurs. E, velho, uma chance totalmente desperdiçada do Blazers, né, cara? Assim, acima da gente ter tido um Spurs jogando muito bem, a gente teve um Blazers sucumbindo no segundo tempo, cara. Bem decepcionante mesmo o segundo tempo do Blazers. 15 de vantagem, cara. Com a chance de assumir a liderança na série, numa série onde você é underdog. Puta, você não pode desperdiçar uma chance dessa, mano. Você não pode. E aí tem alguns caras que merecem ser cobrados, né? O Avdija, até agora, a série dele é horrível, a série do Avdija. Não tá aparecendo o Deni Avdija. Ontem, de novo, muito mal, né? Donovan Clingan, como eu já falei, não tá sendo um fator na série, tá muito mal. Mas não ajuda em nada o Clingan. Em nada, sabe? Ontem eu também achei que o Thiago Splitter não foi tão bem em algumas decisões. Por exemplo, eu acho que o Shadon Sharp deveria ter tido mais minutos. Deveria ter jogado mais, né? Jogou pouco, eu acho. Faltou um pouco mais de Shadon Sharp. No momento ali onde o Scoot e o Harper estavam ali se provocando, faltou o Thiago Splitter olhar pro Scoot Henderson e falar: ô, isso aqui não é mano a mano não, tá? Isso aqui não é o joguinho da sua esquina, não. Faz o planejado. Porque durante uns bons minutos, o Scoot Henderson só ficou indo pro isolation pra cima do Dylan Harper. Entendeu? E desperdiçando posses. Então, acho que faltou um pouco mais de pulso pro Thiago ontem, faltou um pouco mais de leitura.
É igual eu falei, o Sheldon Sharp tinha que ter jogado mais minutos, jogou só 14, cara. Né? Com o Avdi Amal do jeito que tava. Porra, bota o Sheldon Sharp pra jogar. Dá minutos pra ele. Eu achei que o Matisse Thybulle jogou menos do que deveria também. Apesar dele não entregar nada no ataque, na defesa é um cara que ajuda muito. No momento onde o Dylan Harper tava quente, botasse o Matisse Thybulle pra marcar o Dylan Harper, pra dar uma desacelerada no menino, entendeu? Acho que faltou um pouco mais de tato, assim, pro Thiago. E, mano, playoff não permite erros, né, cara? E ontem o Blazers errou muito no segundo tempo e o Spurs acertou muito. Resultado, 120-108, 2-1 na série e domingão o Wembanyama volta. Pessoal, é isso, tá? Peço perdão pela demora pra postagem do vídeo, mas igual eu falei, eu tava, né? Eu tava na era das cavernas aqui, eu tava fazendo uga-uga, tava fazendo fogueira com pedra, então peço perdão, mas tá entregue a análise. Parabéns, San Antonio, vitória enorme. E o Dylan Harper é um monstro, ele é um monstro de jogador. Sou fã demais desse moleque, mano. Puta que pariu, ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho. Ó, comenta aí o que você achou do jogo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto, beijo e tchau!